Inteligência artificial denuncia plano de pai de matar seu próprio filho, onde ele é preso um dia antes da execução do plano. Onde é que eu quero chegar com isso? É que, atualmente, existem aproximadamente 330 milhões de deuses cultuados no mundo, mas nenhum desses deuses conseguiu, na prática, sequer localizar crianças desaparecidas, onde muitas vezes são executadas, estupradas e esquartejadas pelos próprios líderes religiosos. Agora, olha essa história. Conversas com inteligência artificial levaram a uma denúncia nos Estados Unidos e a uma prisão aqui no Brasil. A história é a seguinte: uma empresa responsável pela ferramenta de inteligência artificial informou para o FBI que um morador do Espírito Santo estava planejando o assassinato do próprio filho, de 8 anos de idade, para não ter que pagar pensão alimentícia. E a polícia daqui agora já pediu a prisão preventiva dele. De acordo com a polícia, nas conversas com a inteligência artificial, o homem planejava matar o filho no dia 20 de junho, mas a prisão aconteceu um dia antes do crime, na zona rural de São Gabriel da Palha. Nesse arquivo, ele confessa que chegou a encomendar por R$50 mil a morte do filho a um assassino, que negou o crime por se tratar de uma criança. E ele daria fim à vida do filho, com receio de que, na sua ausência, a ex-mulher cobrasse a pensão à avó paterna. O filho do lavrador tem apenas 8 anos e não vive junto com ele. Segundo a polícia, o homem usava a inteligência artificial como uma espécie de diário. Nas conversas pelo celular, ele teria revelado a intenção de realizar ataques em locais públicos da cidade. Nesse arquivo, o lavrador admite planos de um atentado contra a polícia. Essa semana pensei em pegar a arma e matar uns 2 policiais perto do batalhão. Em outras conversas, ele pergunta onde comprar cianeto de potássio e como produzir ricina e os efeitos dessa substância no corpo. Cianeto de potássio e ricina são venenos altamente tóxicos. Falou que já estaria na posse dele arma, corda e inclusive veneno, mais especificamente o cianeto. História absurda, né? Ainda bem que a polícia conseguiu agir antes e a gente não conseguiu contato com a defesa desse homem. Já temos mais de 2000 anos de cristianismo no mundo, enquanto a inteligência artificial, em poucos meses ou anos de sua existência, fez aquilo que era competência dos deuses nas religiões, de livrar uma criança da morte pelo próprio pai. Na verdade, isso que é o verdadeiro Deus, onde salvou e impediu a morte de um inocente. É engraçado, aquele crápula chamado de Papa Leão XIV recentemente fez crítica à inteligência artificial. Mas quem salvou a criança de ser executada pelo próprio pai foi a inteligência artificial. Aí eu pergunto ao Papa, cadê o Deus dele? Cadê o Jesus dele? Que a inteligência artificial é uma tecnologia desenvolvida pelo homem que conseguiu descobrir plano de execução, impedir e prender o assassino. E enquanto o cristianismo mais de 2000 anos que existe no mundo, mas nunca conseguiu fazer o que a inteligência artificial fez. Aí vem o Papa para criticar a inteligência artificial, onde a inteligência artificial mostrou que é mais poderosa do que o Deus ou Jesus que o Papa finge acreditar. Que vergonha! Esses 2000 anos de cristianismo no mundo só trouxe desgraça para a sociedade e para a nação. Na verdade, nenhuma religião trouxe nada de bom para a humanidade. Mas antes, destruição, ódio, perseguição, exclusão social, preconceito, homofobia, racismo, machismo, mortes, sangue derramado e por aí se vai. E ainda mais ameaça as pessoas de ir para o inferno, caso não acredite ou não sigam os seus deuses imundos, mentirosos,
que foram criados por eles mesmos, onde não resolvem os problemas que existem no mundo, mas querem levar as pessoas para o inferno. Já não basta o sofrimento aqui na terra, que já é o inferno céu aberto, e ainda mais a ameaça de levar as pessoas para o inferno. Que falta de humanidade. Desde quando o mundo é mundo, a humanidade enfrenta problemas e caos. Mas nenhum Deus de alguma religião resolveu os sofrimentos que a humanidade já passou e ainda vive passando. Só é promessas mentirosas de livros religiosos, de mitologias e teologias criadas pelos próprios homens, a fim de controlar e manipular massas. Cadê que esses líderes religiosos, isso estou me referindo a todos os líderes religiosos, não só apenas dos líderes religiosos cristãos, mas de todos. Cadê que eles consultam os seus deuses, orixás, demônios, anjos, Espírito Santo, Alá, Javé, Maomé, Jesus, Exu Caveira e por aí se vai, para descobrir o número da Mega Sena. E com esse dinheiro da Mega Sena ser utilizado para as pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Se algum líder religioso de qualquer religião conseguisse fazer isso através do seu Deus ou demônio, seja lá o que for, descobrisse o número da Mega Sena para ser utilizado para as pessoas vulneráveis, aí eu me converteria à sua religião. Poderia ser a satânica, a islâmica, seja lá o que for. Mas não fazem nada disso. Sabe por quê? Porque Deus nenhum existe, nem Satanás, nem demônio, nem anjos, nem nada. Só são apenas garotos propagandas para enganar pessoas fracas e dependentes de mitologias. Ou seja, é um meio de vida que esses líderes religiosos usam para ganhar dinheiro e viverem no conforto de vidas luxuosas. Como é que existe um Deus todo-poderoso, mas que não consegue alimentar uma criança que está agonizando de fome? Isso é um Deus ou um rato? Que tipo de Deus miserável é esse, que vê uma criança morrendo de fome e não faz nada? Nenhum psicopata da mais alta periculosidade visse uma criança morrendo de fome, ele não faria nada para ajudar aquela criança. Com certeza, faria sim. Aí tem gente que enche a boca e diz: eu tenho um Deus poderoso. Mas quando está doente, sabe para onde vai? Para os hospitais, para a ciência, para as tecnologias, para os médicos, para a medicina. Correm para os remédios, as vacinas, as injeções, os antibióticos, tratamento, cirurgia e por aí se vai. E os deuses, as igrejas, as orações, os livros religiosos e os líderes religiosos, nessa hora não são poderosos, não servem para nada, ou seja, nunca serviram para nada, na verdade. Exemplo disso, todos os anos gosto de tomar a vacina para a gripe. Mas desde o ano passado não tomei. Quando eu tomava a vacina da gripe, era muito difícil me dar gripe. Às vezes passava 2 anos. E quando me dava, só era uma vez ao ano. Agora, como não tomei mais, vivo gripado quase direto. Só esse ano já tive 3 vezes gripe. Então, graças ao avanço da ciência, da tecnologia, da medicina, do conhecimento, que hoje a humanidade está vivendo mais. Globalmente, a expectativa de vida saltou de cerca de 52 anos em 1960 para mais de 72 anos atualmente. No Brasil, a média atingiu 76,6 anos. Então, isso prova que não precisamos de deuses ou Deus para viver mais e melhor.
mas sim de qualidade de vida, seja ela econômica, avanços da ciência e tecnologias. Porque se temos uma sociedade em que ela pode se alimentar 3 vezes ao dia, tem saneamento básico, está sempre acompanhada do sistema de saúde, como consultas médicas, avaliações e exames tecnológicos e vacinas periódicas, dentre outras, claro que essa sociedade, a probabilidade é de viver mais. Isso é fato e comprovado na prática, no mundo da realidade e não no mundo das religiões, das fantasias. Então, aproveitando este conteúdo, vou dar seguimento com outro vídeo, que também aborda sobre os avanços da ciência e das tecnologias, onde estão matando os deuses. Por hoje só, e fique agora com o próximo vídeo maravilhoso a seguir. Quanto mais a ciência avança, mais Deus vai sendo empurrado para um cantinho menor da realidade. E isso incomoda muita gente, porque no fundo a religião sempre ocupou os espaços da ignorância humana. Isso é muito revelador, pessoal, porque percebe o padrão. Antigamente, o cara via o trovão e falava que foi Deus. Ele via o eclipse e falava também que foi Deus. Doença, castigo divino. Epilepsia, demônio. Paralisia do sono, encosto. Cometa, presságio. Seca, ira divina. E aí a ciência chegou e falou: não, calma, tem explicação para isso, tá bom? E pronto, mas um pedaço de Deus evaporou. O sobrenatural sempre recua quando o conhecimento avança. Sempre. E é um absurdo, né, quando você para pensar. Porque um Deus onipotente deveria ficar mais evidente com o avanço da investigação, não é? Não menos. Mas acontece o quê? O contrário. A gente descobriu eletricidade, descobriu bactéria, descobriu vírus, genética, transtorno mental, fenômeno atmosférico, neurologia, evolução. A gente também descobriu como estrelas nascem, como galáxias se formam, como o cérebro cria experiências espirituais. E o que aconteceu? Deus foi sendo empurrado cada vez mais para o cantinho da ignorância humana. O discurso religioso vive vendendo Deus como a verdade absoluta, não é? Mas ele sempre mora exatamente no lugar onde falta explicação. Sempre. Nunca é: a ciência descobriu isso e confirmou Deus. É sempre: a ciência ainda não sabe explicar. Percebe? É literalmente um Deus das lacunas. E quanto menor a lacuna, menor o Deus. Não sabe explicar algo? Foi Deus. Quando a ciência explica, o religioso corre e coloca Deus em outra lacuna. Ah, mas a ciência não explica tudo. E daí? Não explicar algo hoje não transforma automaticamente uma entidade invisível em resposta, não é mesmo? Isso é uma falácia grotesca. Imagina se fosse o contrário. Imagina se, a cada descoberta científica, Deus ficasse mais evidente. A ciência descobriria uma nova camada do universo e diria: meu Deus, isso aqui só pode ser obra divina. Mas não é isso que acontece. Quanto mais o conhecimento avança, mais os fenômenos sobrenaturais evaporam. Veja só esses exemplos. A possessão vira transtorno psicológico. O milagre vira remissão espontânea. A visão espiritual vira pareidolia. A revelação vira viés cognitivo. A experiência fora do corpo vira neurologia. A paralisia do sono deixa de ser demônio e vira um fenômeno cerebral conhecido. Tudo que a humanidade não entende vira milagre. Aí, anos depois, descobre-se a explicação natural. E o milagre, desaparece magicamente. Nunca aconteceu o contrário, não é verdade? Nunca a ciência investigou um fenômeno e concluiu: olha, realmente era um anjo. Nossa, era mesmo um demônio. Caraca, era o Espírito Santo. A humanidade investigou milhares de fenômenos. E me fala em quantos casos a conclusão científica foi que era realmente um demônio? 0. E sabe o mais simbólico? O sobrenatural não foi derrotado numa batalha épica. Ele foi substituído silenciosamente pelo entendimento. Olha só, quando a pessoa ela não entendia o eclipse, ela se ajoelhava. Hoje ela pega o quê? O celular, vê o horário do eclipse e tira uma selfie.
Antes, os deuses estão irritados. Hoje, nossa, que da hora o eclipse! O entendimento tomou o lugar do medo. Você consegue ver a diferença dos sentimentos que causam nas pessoas essas coisas? E a ciência nem precisa atacar Deus diretamente para enfraquecer a religião. Ela só precisa explicar melhor a realidade. A religião perde terreno automaticamente, porque religião, ela prospera na ignorância. Ela prospera no medo, na falta de resposta. A religião sempre corre atrás da ciência. E nenhum livro sagrado explicou bactéria antes da microbiologia. Nenhum profeta explicou neurônio antes da neurociência. Nenhuma escritura explicou evolução genética antes da biologia moderna. Mas depois que a ciência descobre, o que a religião faz? Mas a Bíblia já dizia isso. Não dizia, para de mentir. Os crentes reinterpretam depois. É igual assistir jogo gravado sabendo o resultado e fingir que previu o placar. Aí o religioso diz, mas Deus é perfeito e eterno. Só que a interpretação de Deus muda a cada século. Por exemplo, antes a escravidão era aceita, hoje não pode mais. Antes mulher era propriedade, hoje tentam suavizar. Antes doença mental era possessão, hoje virou tratamento médico. Então espera, Deus mudou? Ou os humanos mudaram e foram ajustando Deus conforme a moral evoluiu? Porque a história mostra exatamente isso. A religião ela vai sendo domesticada pelo avanço humano. E olha só como a ciência funciona. Ela aceita a dúvida, aceita a revisão, correção. Ela aceita estar errada. Já a religião, ela começa afirmando certeza absoluta. Porque quando alguém acha que possui verdade divina, ele para de investigar. A ciência fala, bora testar. A religião fala, vamos obedecer. Isso cria duas mentalidades completamente diferentes. Uma constrói avião, a outra acha que oração substitui vacina. E calma, isso não significa que cientistas sabem tudo. Não precisa explicar tudo para mostrar que o sobrenatural está desaparecendo. Porque toda vez que algo realmente foi investigado profundamente, a explicação caminhou para o natural, nunca para o mágico. Se religião fosse verdade mesmo, a ciência deveria fortalecer as evidências sobrenaturais, não é mesmo? Mas ela destrói. Você não acha estranho isso? Eu amo quando a ciência desmorona toda essa ideia de sobrenatural. É uma delícia. A neurociência, por exemplo, desmonta a experiência religiosa. A psicologia desmonta a revelação divina. A antropologia desmonta mito sagrado. A biologia desmonta a criação especial. A cosmologia desmonta cosmologias antigas religiosas. A medicina desmonta a possessão demoníaca. E o religioso fica fazendo o quê? Remendo apologético. Mas Deus usa a ciência. Mas é conveniente demais depois que perdeu a batalha, não é? Porque antes era. A Bíblia explica. E aí a Bíblia erra, e agora? Não, veja bem, era simbólico. É engraçado, né? Agora, olha o caso da criação do mundo. Eles querem que você acredite que um livro de tribo antiga acertou a origem do universo. Mesmo errando ordem de criação, cosmologia, biologia, astronomia e geologia. A Terra, por exemplo, não surgiu antes das estrelas visíveis. Plantas não vieram antes do Sol funcionar, como diz na Bíblia. Não existe firmamento segurando água no céu. Não existe terra parada no centro do cosmos. Não existe dilúvio global. Mas durante séculos, tudo isso era tratado como verdade absoluta. Aí a ciência humilhou essas ideias uma por uma. E sabe o que aconteceu? O crente reinterpretou tudo depois. Porque religião não produz conhecimento verificável. Ela produz narrativa, conforto emocional, tradição, identidade de grupo. A ciência não é perfeita, a gente sabe, mas ela tem uma diferença brutal. Ela se corrige. Já a religião não gosta de correção. Ela chama questionamento de pecado. Porque a verdade não tem medo de investigação. Só a mentira que precisa de blindagem emocional. E olha que loucura. O religioso diz que Deus criou um universo gigantesco, mas fez questão de se revelar de forma ultra confusa para um povo específico no Oriente Médio há milhares de anos. Sério mesmo, gente? Vocês vão acreditar nisso? O criador das galáxias escolheu comunicação oral, tribal,
textos ambíguos, metáforas contraditórias e manuscritos editados. Isso parece plano divino ou parece exatamente o jeito que humanos antigos criaram mitologias? O cara cresce ouvindo: Deus faz chover! Aí ele aprende evaporação, pressão atmosférica, ciclo da água e continua achando que nada mudou. Mas mudou tudo, porque antes Deus era a explicação. Agora ele virou apenas um enfeite emocional colocado em cima da explicação real. É tipo alguém explicar como funciona o motor do carro inteiro. E no final o outro sujeito aparecer. Sim, mas foi Jesus que fez o pistão se mexer. Cara, isso não acrescenta nada. É só uma camada imaginária colocada em cima da realidade. Eu já vivi isso. A religião faz você interpretar qualquer coisa como sinal. Se dá certo, foi Deus. Se dá errado, foi Deus também, a vontade dele. Os mistérios dele. Se você sente algo, é o Espírito Santo. Se outra religião sente a mesma coisa, é o demônio enganando. Você percebe que o jogo é impossível de perder? Porque a pessoa, ela fica selecionando o que ela acha que é. A crença, ela foi construída para sobreviver independente da realidade. Isso é mecanismo psicológico de autopreservação da fé. E a ciência destrói exatamente isso. Ela obriga você a provar. Não basta sentir. Não basta acreditar. Não basta tradição, não basta testemunho emocional. Tem que demonstrar, tem que testar, tem que reproduzir. Porque o sobrenatural sobrevive muito mais no campo da emoção do que da evidência. A religião dá conforto emocional, da sensação de propósito, né? Sensação de vigilância cósmica, da sensação de que alguém está no comando. Só que sensação não é evidência. Falei isso várias vezes, sentimento não é prova. A maioria das pessoas acredita porque nasceu no lugar certo para acreditar. Por exemplo, se você nasce no Brasil, grande chance de ser cristão, né? Se nasce na Índia, grande chance de ser hindu. Se nasce no Oriente Médio, muçulmano. Se nasce na Tailândia, budista. Ou seja, a verdade absoluta divina muda conforme o CEP. Isso mostra que religião funciona muito mais como herança cultural do que uma descoberta objetiva da verdade. E na maioria esmagadora dos casos, você foi condicionado desde criança. Música emocional, pressão social, medo do inferno, recompensa celestial, comunidade, culpa, doutrinação precoce. Gente, isso tudo molda o cérebro. Aí o cara, ele cresce achando que a própria emoção é evidência do sobrenatural. Não é. É psicologia humana, porque a verdade real não depende de geografia. Por exemplo, gravidade funciona nos 4 cantos do mundo. No Japão, no Brasil e na Lua. Já a religião muda igual cultura local, não é mesmo? Só que aí o religioso tenta inverter. Mas a ciência também muda. Sim, isso é força, não fraqueza. Porque ela corrige. A ciência, ela progride justamente porque aceita abandonar ideias erradas. Já a religião luta desesperadamente para preservar ideias antigas, mesmo quando entram em choque com a realidade, não é? Anota aí. Experiência mística pode ser induzida. Sensação de presença pode ser induzida. Visão espiritual também pode ser induzida. Êxtase religioso pode ser induzido. Com droga, com privação de sono, com hipnose, com trauma, com sugestão, com estímulo cerebral. O que antes era tratado como prova de Deus, agora pode ser replicado biologicamente. E aí sobre o que, meu povo? Fé, crença. E fé não é método confiável para descobrir a verdade. Porque com fé você acredita em qualquer coisa. Cristão usa fé, muçulmano usa fé, hindu usa fé, mórmon usa fé, testemunho de Jeová, etc, etc. E todos sentem certeza. Todos acham que estão certos. Então fé claramente não separa a verdade de ilusão. Olha as curas milagrosas. Cadê o amputado regenerando o braço? Cadê o olho nascendo de novo? Cadê síndrome de Down desaparecendo? Cadê câncer terminal evaporando sob controle científico rigoroso? Nunca tem. É sempre dor subjetiva, algo invisível, algo emocional, algo que poderia melhorar naturalmente. O milagre sempre foge do ambiente controlado, já percebeu? E talvez essa seja a coisa mais reveladora de todas. A ciência não precisou destruir Deus diretamente. Ela só explicou a realidade melhor. E quando a realidade continuou a fazer sentido sozinha, o sobrenatural começou a desaparecer, igual sombra quando a luz acende. Então não é que a ciência provou que Deus não existe. A questão é muito mais profunda. Quanto mais entendemos o universo, menos necessária a hipótese de
Deus se torna. E quando uma hipótese pede necessidade explicativa, ela começa a desaparecer silenciosamente. Igual aconteceu com Zeus, com Thor, com Deus da chuva, do trovão, do sol. Os deuses recuam conforme o conhecimento avança. E talvez isso incomode tanto, porque obriga o ser humano a encarar uma possibilidade difícil. Talvez o universo não tenha sido feito pensando na gente. Talvez ele simplesmente exista, sem roteiro cósmico, sem vigilância divina, sem destino escrito. E sinceramente, para muita gente isso assusta, mas para outras, isso liberta.